Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês de esperança e que essa viva esperança seja compartilhada a todos os povos. Eu quero agradecer pelo convite que me foi feito, retornando mais uma vez à igreja. E nesse momento, nessa manhã, conversando com o pastor, nós vamos dividir em dois momentos. Vamos fazer uma breve reflexão bíblica e depois, na outra parte, nós vamos fazer um panorama daquilo que Deus está fazendo no trabalho missionário da nossa denominação no contexto transcultural. Gostaria de convidá-los a abrir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Vamos ler o verso 40 a 42. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 42. Aí os irmãos trouxeram a Bíblia, abre a Bíblia. Os que estão com o smartphone, abram o smartphone, desligando, colocando modo avião. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Pai, nós adoramos ao Senhor através dos cânticos. Nós adoramos o Senhor através das orações. Agora queremos adorá-lo através do conhecimento da Tua palavra. Abra a nossa mente, ó Deus, abra o nosso coração, para entender os princípios apresentados no Evangelho segundo Marcos e vivenciados pela pessoa de Jesus Cristo, acompanhados dos discípulos e também observados pela multidão. Portanto, ó Deus, que a nossa mente se concentre nesse momento onde queremos ouvir o Senhor falar. A mim, eu quero ser simplesmente mensageiro do Senhor, para que na exposição da Tua palavra eu seja fiel a ela e, refletindo mais uma vez, também saia enriquecido como também os demais. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Esse é o relato da pessoa de Jesus quando ele inicia o ministério dele. Quando eu começo a ler os evangelhos, normalmente eu tenho um exercício mental de tentar ser alguém que se transporte, se pudesse isso acontecer, né? De fato não acontece, mas mentalmente eu tento me transportar como se eu estivesse naquele cenário, daquela situação que está acontecendo. Ali nós temos um cenário da pessoa de Jesus Cristo, que inicia o seu ministério. Ele começa a desafiar pessoas e começa a levar pessoas a concentrar a sua prioridade, os seus esforços, em prol de outras pessoas, no sentido de levá-las a conhecer e saber que o reino de Deus estava presente. Tanto que Jesus relata que não veio nesse mundo para ser servido, mas para servir, focando que a missão dele era fazer que o nome de Deus se tornasse conhecido e a sociedade pudesse ser transformada através dessa mensagem do reino de Deus. Você tem aqui os discípulos que foram desafiados a aprender os valores do próprio Senhor Jesus. Então, é aqueles que estão ali naquele cenário onde estão vendo como vai ser o comportamento de Jesus diante de cada uma das situações. Ele já tinha feito vários milagres e talvez alguns ficavam impulsionados e motivados a acompanhar aquele que estava fazendo milagres, porque o milagre ele transcende uma ação normal, dentro da normalidade. Como também a multidão que o acompanhava, porque a multidão, de alguma maneira, também acompanhava na perspectiva de que o que seria o próximo milagre? O que essa pessoa estaria ensinando? Qual era a nova mensagem? Essa mensagem do reino de Deus, o que ele fala diferente de mensagem que já temos ouvido. E dentro desse processo construtivo na história, nós vamos deparar que quando Jesus estava caminhando, o texto relata que aparece um homem que não é muito comum, pela sua condição.
O texto bíblico fala que era um leproso, e a gente sabe que um leproso, naquele contexto, é alguém que vivia fora da cidade, ninguém queria ter relação, ninguém queria ter aproximação, ninguém queria ter um contato. Por exemplo, se você anda na cidade de São Paulo, em alguns bairros, em especial, vamos destacar aqui a Cracolândia, você depara com pessoas, muitas vezes drogadas, pessoas imundas, que o tempo todo está te abordando, e a gente fica numa situação de como lidar, a gente se sente incapaz de como lidar em muitos desses contextos. E a gente depara com situações críticas. Eu estava lembrando que um dia eu estava indo para o escritório da PMT, e naquele dia eu parei na esquina, numa lanchonete, e falei, vou tomar um café aqui e comer um pão com queijo branco. Quando eu parei e sentei à mesa, logo em seguida aparece um rapaz e me aborda pedindo para pagar uma coca para ele. Aí eu falei assim, mas você está com fome, alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu posso comprar um pão para você, um café com leite? Não, eu quero uma coca. Né? E eu falei, mas coca logo na manhã? Aí ele falou, não, eu quero uma coca para tomar banho. Aí eu achei estranho, né? Porque quem vai tomar banho de Coca-Cola, né? E logo cedo, né? Por volta de 7 horas da manhã, eu achei estranho aquilo ali. Aí eu falei, olha, coca... aí ele falou assim, eu quero uma coca de 2 litros. Aí eu pensei, tá bom, então vou te dar uma coca, mais uma garrafinha pequena. Não, garrafinha pequena eu não quero, não. E foi um diálogo meio estranho, né? Aí eu falei, não, nesse formato que você quer, eu não vou dar. E quando eu vou te dar a coca, eu vou abrir, porque eu já sabia, e a gente depara com situações que pessoas, você doa e depois ele pega e vende. Aí eu falei, se eu abrir a coca, ele não vai ter mais facilidade de venda, né? E aí ele fez uma confusão toda, eu quero a coca 2 litros. Aí o rapaz do bar saiu com um bastão de beisebol, correndo atrás do cara. Eu falei, que confusão que deu, né? E o cara meteu o bastão, mas na hora ele não conseguiu alcançar o rapaz, né? Bateu no ferro lá, fez um barulho do tamanho do mundo. Falei, meu Deus, que confusão. Falei, não faz isso não, deixa ele seguir a vida dele e assim por diante. Situações como essa me levam a pensar onde está o ponto de equilíbrio em ser sensível às realidades humanas. Porque, de fato, a Bíblia tem nos exortado, não é que a boa obra salva ninguém, mas aqueles que são verdadeiramente cristãos e que têm a marca dos valores da cruz, faz parte do nosso caráter o exercício da bondade, o exercício da misericórdia, como diz Mateus capítulo 5. E aqui estava deparando Jesus com um homem que era leproso. Olha, leproso, quanto mais longe, melhor. Não próximo, você gosta de estar a pessoa limpa, a pessoa cheirosa, mas um leproso. E esse leproso, então, depara-se com Jesus e o texto vai relatar que ele, então, roga. Né? Ele roga de joelho, ele desprovende da sua condição e roga de joelho, falando, se o Senhor quiser, aí está condicional, né? O Senhor pode me purificar. Essa condicional dava ali um posicionamento para Jesus de ter basicamente 2 ações. De querer ou não querer fazer uma diferença na vida desse leproso. Mas aqui nós vamos observar que o texto está relatando da pessoa de Jesus, o divino, mas também o humano. O verso 42 vai apontar o aspecto emocional de Jesus, onde ele relata que ele estava profundamente compadecido. Irmãos, eu tenho muitos anos na vida cristã e a gente vê muitas situações e depara com muitas realidades. Mas sempre eu tenho me perguntado e perguntado ao meu interior, no sentido de exercitar emocionalmente e espiritualmente, com certeza, nessa perspectiva, peço a Deus o discernimento para não ser frio ao ponto de negar as realidades que estão em nossa volta. Porque as pessoas passam por nós o tempo todo e muitas delas estão gritando no silêncio e pode nos faltar sensibilidade do espírito para ouvir os seus gritos. Pensando aqui nesse leproso, qual tem sido o grito no silêncio dele? Porque a condição da medicina da época não lhe dava a oportunidade de ser curado. Então, ele precisava de uma intervenção sobre-humana e divina para lhe dar uma condição melhor, porque a implosão no seu íntimo, no seu ser, porque quando
você vai chegar perto de alguém, as pessoas querem ficar distante. Você vai entrar na cidade, tem que bater o sino, porque está dizendo que está chegando um leproso. Então, quanto mais longe, melhor. Mas o texto relata que Jesus, então, ele se compadece. O fato de nós compadecermos de pessoas, ela não vai fazer diferença se a gente não tiver uma ação prática, porque você pode olhar para um miserável do outro lado da rua, sentir compadecido, sentir sensibilizado com a miséria e o sofrimento daquela pessoa, mas não fazer nada diferente. Então, só sentir não faz a diferença. E Jesus, então, ele vai demonstrar no decorrer do texto que ele vai estabelecer um padrão, e ali o padrão era para os discípulos e por todos aqueles que o acompanhavam. Porque simplesmente expelir um demônio é um ato verbal, e ali o demônio sai e a pessoa é liberta. Agora, aproximar de um leproso, e o texto vai relatar algumas ações dele, é algo que não era muito comum. E o texto, então, vai estabelecer um novo padrão. A palavra paradigma, né? Paradigma, que é questão que todos nós, na nossa vida, enquanto nós estamos crescendo, relacionando com os pais, com os irmãos, com a família, com amigos, com a igreja, com o trabalho, escola, enfim, nós vamos construindo a nossa forma de ver o mundo. Então, a gente estabelece alguns padrões e valores. E a gente começa a agir e começa a pensar na perspectiva desses valores e desses padrões. Então, Jesus vai quebrar o paradigma. Ele vai quebrar os padrões estabelecidos, porque não toca-se, não se aproxima de alguém imundo. E o verso, então, de número 41, vai mostrar que ele cria a ponte do relacionamento. O texto relata que ele estende. Quando a gente estende, a gente está criando uma aproximação. A gente quer relacionar. Você pode, de repente, estender para rejeitar, mas também você pode estender para uma aproximação. Então, quando ele dá essa sinalização para os discípulos, e aí o texto em todo ele fala sobre essa perspectiva, ele está dizendo para o leproso que ele pode se achegar. Ele pode chegar para Jesus, porque Jesus estava sensibilizado ao ponto de querer fazer uma diferença, né, nele. Então, foi o primeiro paradigma. O segundo paradigma estabelecido é que Jesus, então, toca. Olha, se já não era natural aproximar, tocar era uma quebra muito grande. Você toca numa pessoa que você gosta, você, quando cumprimenta alguém, você estende a mão, você abraça, você beija, você aproxima. Agora, aproximar de uma pessoa numa condição como essa, ninguém quer ficar perto. Quanto mais longe, pior. Porque quando você está perto de alguém, você quer dialogar com alguém que tem uma condição um pouco mais favorável. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa no acampamento, uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ela passou perto de mim e o cheiro que ela estava, um perfume, nunca esqueço, era um perfume chamado Paris. Que cheiro gostoso, né? Aí eu dei um jeitinho para que a gente estava naquela época da juventude, eu me fiz voluntário para ajudar na cozinha, para estar junto dela, né? Aquele bom perfume, né? E aquele perfume, então, deu aí a condição de 2 filhas, e um casamento já há mais de 30 anos. Então, quando a gente toca alguém, é porque você quer ter um relacionamento. Você pode tocar para distanciar, você pode tocar para agredir, mas o que a gente vê é que Jesus, então, toca, mostrando o tão importante é aquele leproso para ele. Eu fico imaginando ali os discípulos observando a multidão, e talvez, se eu tivesse o túnel do tempo existisse, estivesse ali naquele cenário observando, eu poderia falar, que loucura, como é que Jesus vai tocar no homem numa condição como essa? Mas Jesus toca. Então, ele quebra os padrões estabelecidos. Irmãos, a gente tem que exercitar a misericórdia, nós temos que exercitar a bondade. Não é simplesmente dar um prato de comida para um miserável.
mas levantar a pessoa, dar dignidade a ela, para que ela se torne uma matriciadora de misericórdia. Você exerce a misericórdia, levanta a pessoa para que ela se torne uma multiplicadora da mesma visão, da mesma ação da misericórdia. Nós não podemos ser uma igreja que venha encapsular em si mesma e relacionar somente com nós mesmos. Esquecemos que nós estamos no mundo, e enquanto nós estamos no mundo, a gente tem que fazer uma diferença nele. As nossas ações é a manifestação, e deve ser a manifestação, da mensagem do reino de Deus. É o reino de Deus presente. Não é só mostrando a mensagem no eterno, onde terá redenção eterna, mas enquanto nós estamos caminhando para aquele dia, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que missionar as verdades de Deus nesse mundo, na nossa própria geração, porque você só vive a sua própria geração, você não viverá a geração do próximo. Então, enquanto você está vivo, você deve fazer a diferença, você não deve se isolar, mas fazer com que a igreja presente tenha ações de misericórdia. Como também nós vamos ver no texto que Jesus quebra o terceiro paradigma, onde ele determina uma condição nova para a vida daquele leproso. O texto relata que o homem, então, versículo 41, ficou limpo, né? Ficou limpo. Ele fala, quero, fica limpo, né? Então, primeiro, ele estende a mão, ele toca e ele determina, quero, fica limpo. E o versículo 42 fala que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Que alegria poderia, certamente, né, gerou no coração de um homem, vendo alguém que foi um agente de transformação na vida dele. Então, quando a gente pensa em missão, irmãos, não é somente um evento que a gente faz uma vez por ano. A missão é um exercício prático em todos os dias da vida da nossa igreja. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai envelhecendo na igreja, a gente pode correr o risco de cada vez mais ficar com o coração endurecido, amargurado, triste, chateado, e só esperar a volta de Jesus e esquecer que existe um mundo lá fora, de pessoas que são desprovidas da condição que você tenha. E a igreja, sendo a luz desse mundo, que deve ser a luz desse mundo, o farol da cidade, a mensagem do reino de Deus físico, ela deve fazer com que ela seja presente em todas as camadas da sociedade. Então, missionar é mostrar o caráter de Deus, ser eleito de Deus é mostrar o caráter de Deus, a excelência moral de Deus no exercício da misericórdia e também no exercício da bondade. Então, quando Jesus depara com esse leproso, ele poderia simplesmente falar, não, Deus te abençoe, e seguir o caminho. Ou simplesmente ele poderia falar, Deus te abençoe, e ter uma ação prática, que foi exatamente o que ele fez. Ou virar o rosto. Então, vamos pedir a sensibilidade do Espírito Santo diante de Deus, suplicar a misericórdia dele para que a gente saiba exatamente o que fazer diante das realidades que nós temos em cada dia, em cada momento da nossa vida. Não diga que você não pode. Eu sei que alguns irmãos têm uma condição melhor financeira, outros menores, mas certamente nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. E que Deus nos ajude a ter o discernimento espiritual para ser sensível ao grito do silêncio de muitos que precisam da misericórdia da igreja. Pai, aplica a Tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Ó Deus, obrigado pelo relato aqui vivenciado por Jesus e todos aqueles que estavam em volta. Agradecemos pelo milagre que o Senhor fez na vida de um homem e também agradecemos por tantos ensinos que o Senhor deu para essa multidão. E agora, Deus, chegando até nós através da Tua palavra, em nossa própria língua, ajuda-nos, ó Deus, a ser sensíveis ao grito das pessoas que estão lá fora e fazer com que a mensagem do reino de Deus, transformando as suas vidas para o eterno, mas enquanto não chega o dia da Tua vinda, a gente possa ser misericordioso para aliviar o sofrimento do ser humano.
É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.